Muito bom. Vamos dar sequência à nossa segunda unidade. Estamos, neste momento, tratando da Constituição Brasileira atual como um curto-circuito histórico. Tá? Por tudo que eu já disse, né, esse rótulo, né, ele tem a sua consistência, né, considerando toda a nossa história colonial. Esse rótulo consiste em mostrar, né, que a Constituição brasileira atual se orienta por um padrão de cidadania que destoa da nossa história, porque o que a nossa história revela, né, de forma expressiva é a subcidadania e a estadania. É basicamente o nosso panorama. Aqueles que, né, poderiam ser tecnicamente considerados os cidadãos, porque acabam tendo condições de fruir o suporte do próprio Estado, que vai garantir direitos subjetivos, né? Trata-se de uma parcela mínima, historicamente, né? Compondo a condição de elite social. Basicamente, aqueles que se fiam na estadania. Né? Então, se o nosso panorama é esse, seria o caso, né, de não sermos, pelo menos enquanto profissionais, tão ingênuos de nos acomodarmos pelo simbolismo, como eu dizia, do discurso dos direitos. Né? A nossa percepção, a nossa formação jurídica contemporânea, fortemente marcado pelo filtro da crítica, nos deve levar à percepção do direito enquanto uma ciência social aplicada e não como uma ciência normativa. Tradicionalmente, o direito ensinado como uma ciência normativa, há uma tendência muito forte a que todos nós que lidamos com o direito consideremos o direito um dever ser. Né? Quer dizer, o direito fica situado num universo paralelo. Né? É preciso perceber o direito como uma ciência social aplicada. E o direito, enquanto declarações abstratas, não é o direito. Ou está muito longe de ser todo o direito. Né? É isso que tem que nos mobilizar enquanto agentes jurídicos nas sociedades contemporâneas. Pois bem, né? Então, voltando à lição do Boaventura de Souza Santos, o autor vai dizer, né, que se nós, sociedade brasileira, temos realmente interesse em fazer com que a nossa Constituição tenha aplicação, repercussão, a gente tem que bancar um trabalho estrutural que na nossa história colonial nunca houve, né? E que se pauta fundamentalmente num trabalho de educação. Né? Parece que vira até um clichê, né? Mas não tenham isso como um desalento, né? Não tem como lidar com isso de forma imediatista, porque o que o Boaventura está dizendo para a gente é o seguinte: a base da sociedade brasileira é colonial, totalitária, autoritária, patriarcal, machista, sexista, violenta, racista, xenófoba, né? No sentido bem amplo. É isso que a gente reproduz com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, com a nossa visão de mundo. Então, se a gente quer falar seriamente, né, de efetivar as diretrizes, né, princípios constitucionais,
nós temos que trabalhar com a base da sociedade. Teríamos, vai dizer o autor, que bancar uma revolução democrática na base da sociedade. Porque se a sociedade não se democratiza, o Estado nunca vai ser efetivamente um Estado democrático. Que, enquanto não democrático, ou autoritário, ou colonial, necessita, carece de produzir identidades vulneráveis. E por isso as políticas públicas desse Estado, tradicionalmente, nunca foram públicas, e sim estatais, para atender ao interesse das elites que ocupam aqueles cargos. Né? E sempre a lógica colonial. Completa submissão aos interesses das metrópoles, né? Pensando na dicotomia básica metrópole e colônia. Né? Um respaldo histórico significativo, né? Para que não fique para vocês, né, que essa questão da Constituição atual como curto-circuito histórico, para que não fique a impressão de que isso é uma mera opinião provocativa, vamos considerar, e aí a gente volta a Marshall, a José Murilo de Carvalho, né, grandes referências do pensamento político, né, que tratam exatamente da história da cidadania, e que culmina naquela lição básica de direito internacional dos direitos humanos, né? Quando a gente fala de gerações ou dimensões de direitos humanos. A primeira dimensão, os direitos civis e políticos, né? Muito condizente com o panorama do Estado liberal de direito. Algum tempo depois, uma segunda dimensão de direito, sintetizada pelos direitos econômicos, sociais e culturais, que mostra toda a afinidade com o paradigma do Estado Social de Direito, né? E finalmente uma terceira e outras variantes, né? Talvez outras dimensões de direitos que passam por direitos difusos, coletivos, por direitos transgeracionais ou direitos das gerações futuras, o que condiz com o paradigma do Estado democrático de direito. Então, seriam aquisições evolutivas do mundo ocidental, conquistas do processo civilizatório, muito bacana, só que a nossa história não é essa. Talvez pensando no norte global. Nós, com a nossa história colonial, nada disso chegou a acontecer. O que houve no contexto da colônia foi algo muito maluco, e que a melhor designação é liberalismo conservador. Vejam que contradição em termos. Liberalismo conservador, liberalismo altamente moralizante, né? Pautado pelas chaves do racialismo, do patriarcado, da colônia. Pois bem, essa é a nossa história. Se a gente pensa panoramicamente no mundo ocidental, todos sabemos, né, que depois daquelas tristes lições no contexto das grandes guerras, né, particularmente pensando na Segunda Guerra, o Holocausto, a Europa em ruínas, né, que deixa evidenciado a crise da razão moderna. Desde esse momento, na história do direito, a gente vai falar de uma ruptura, né, de uma busca de alternativas que consiste no paradigma do Estado Democrático de Direito. Né? Então é o momento do neoconstitucionalismo, é o momento da força, né, normativa, das normas constitucionais, sejam regras, sejam princípios, né? E no plano do direito internacional, o surgimento da ONU, da Declaração Universal,
né, dos organismos regionais, como a Organização dos Estados Americanos. Tudo isso vem à tona no imediato pós-Segunda Grande Guerra. Né? É a deflagração de um outro contexto, é o Estado Democrático de Direito. Agora o Estado, né, lembrem-se sempre do Estado alemão, né, simbolicamente sintetiza bem todo esse processo para a gente. Até então, o Estado hitlerista, nazista, assassino, genocida. Né? E depois, né, o comprometimento da Alemanha, do Estado alemão, puxando todo esse processo, né, com a Lei Fundamental de Bonn, ou seja, com a Constituição Alemã do pós-Segunda Guerra, que orbita em torno dessa ideia de força normativa, né, e vai detonar toda uma expansão, né, de tribunais constitucionais, controle de constitucionalidade, etc. Olha que conquista, né? No âmbito internacional, né? Toda a construção do direito internacional dos direitos humanos que, né, vocês conhecem particularmente bem. Então tudo isso está acontecendo. E por que esses estados, talvez, né, por causa da ferida ainda sangrando, né, daquele colapso, né, esses estados parece que realmente buscam ser coerentes com esse compromisso anunciado. Né, e nesse contexto de superação dos totalitarismos, uma abertura que culmina na afirmação dos movimentos sociais organizados. É aí, né, a partir do comprometimento com a abertura democrática, com o pluralismo, diversidade, que grupos identitários historicamente marginalizados ou minoritários, grupos vulneráveis, começam a se empoderar. Quer dizer que vão deixando de ser vulneráveis. Né? Então, lembrem-se, pelo menos, do norte global, a partir da década de 1950. Né? Movimento feminista, movimento negro, movimento estudantil, movimento gay ou LGBT, né? Fica mais contemporâneo, enfim. Tudo isso está acontecendo no norte global. Tá? Agora, e nas periferias da modernidade? O que acontece no Brasil e na América Latina nesse momento? Bom, vamos tratar disso logo na sequência.